De Deus, irmãos, Evangelho de João, capítulo 8. Lê do verso 21 até o verso 30. De outra feita, lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós te damos graças, ó Deus, tua bondade, tua misericórdia em termos a tua palavra conosco e o teu Espírito que fala ao nosso coração. Nessa noite rogamos mais uma vez que o Senhor poderosamente fale ao nosso coração. O Evangelho, o único que pode transformar a alma, a vida, pode renovar o homem fazendo uma nova criatura. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Sempre, como cidadãos desse mundo, nós vivemos esse impasse, esse conflito de realidade, a expectativa de um mundo vindouro, a expectativa da eternidade e a realidade presente, que é dura, difícil e às vezes angustiante. Quando você olha para essa dicotomia, ou melhor, para essa dupla realidade que nós vivemos, quando você tem a esperança no Senhor, quando você tem a confiança no Senhor, essa é uma realidade que ela é adormecida, isto é, o sofrimento é diminuído, a dor é diminuída por causa da esperança da glória que se revelará e que se manifestará no final. As palavras do apóstolo Paulo são claras nesse sentido. Ele diz, por exemplo, que o sofrimento do presente não se compara com a glória que há de se manifestar no porvir. Mas se você pensa no indivíduo que vive a realidade humana como nós vivemos, mas não tem a esperança no Senhor, não tem esperança na eternidade, a sua luta, a sua dor e o seu sofrimento, ele tenta encontrar uma saída, uma explicação, uma justificativa para que ele possa diminuir a sua dor ou mesmo compreender melhor aquilo que se passa no seu coração. Entretanto, o homem que não confia no Senhor, que não crê no nosso Salvador Jesus Cristo, ele certamente não tem a verdadeira esperança e, consequentemente, esse indivíduo ele tem o seu olhar fixado na terra. Toda a sua esperança repousa nas coisas desse mundo. Nós acabamos de presenciar uma eleição nos Estados Unidos
que foi tão estressante quanto a eleição que tivemos no Brasil, ou melhor, o impeachment posterior à eleição. Parece que os Estados Unidos, o problema deles é um problema do mundo, e afeta o mundo, e todo mundo está de olho na eleição, e a eleição de um presidente afeta todo mundo. E as pessoas da rua, quebra-quebra, e crescendo o movimento contrário ao presidente eleito. As pessoas estão em desespero, porque colocaram a esperança num mundo, e esse governo parece que vai arrancar aquilo que elas esperavam. E elas entram em desespero. Os direitos homossexuais, o direito ao aborto em qualquer circunstância e tempo, um direito que eles adquiriram, eles temem que esse novo governo arranque deles esse privilégio. Entenda privilégio aqui ironicamente, porque matar o inocente e constituir família no padrão que Deus não estabeleceu certamente é iniquidade. Mas eles colocaram o coração nessas coisas, e essa é a esperança deles, essa é a alegria deles. E um governo que parece que vai tirar isso deles gera desespero, a ponto de Hollywood inteiro, todos aqueles atores e atrizes se envolverem diretamente na campanha contra esse presidente. Porque os direitos deles estavam em jogo. O homem coloca a sua esperança nessa terra, e só nessa terra, nas coisas pecaminosas, eles morrem nos seus próprios pecados. Se nós pudéssemos definir, tentando localizar incredulidade e credulidade, e entenda, crer e não crer, a incredulidade ela está localizada na terra, e a fé ou crer, ele está localizado nos céus. A nossa esperança está no Senhor, está na eternidade, não está aqui. O homem que não crê, o homem que é incrédulo, toda a sua vida repousa nessa terra. Toda a sua história repousa aqui. Tudo para ele diz respeito a esse mundo. Interessante que o Senhor Jesus Cristo ele entra exatamente nessa perspectiva quando ele começa essa narrativa. Volte comigo para o texto, por favor, verso 21. Ele diz, ora, de outra feita lhes falou, dizendo, é interessante que o Senhor fala muitas vezes com ele. O Senhor já disse no verso 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E o Senhor então discursa a eles. Então, discursa falando da graça, de quem ele é, quem segui-lo vai ser salvo, quem segui-lo não andará em trevas, quem segui-lo, mesmo nos dias de escuridão, verá a luz. Mas agora ele fala de novo. De outra feita, lhes falou dizendo, e agora nessa fala, a fala que ele tem é uma fala dura. Não é mais uma mensagem que vai aliviá-los, agora é dura. Ele diz, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Eu vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. E para onde eu vou, vós não podeis ir. O Senhor perceba, a vossa vida vai terminar com a esperança desse mundo. Mas vocês não poderão ir para o lugar que eu vou. Vocês não irão comigo. Vocês ficarão. Interessante que a mensagem do Senhor, perceba, vou retirar-me. Que coisa impressionante, irmãos. Você
Porque o pecado é isso, a incredulidade é isso. A incredulidade nós não queremos que o Senhor exista. Nós não queremos que o Senhor esteja presente. Nós não queremos ouvir a sua voz. Nós queremos seguir o nosso próprio pensamento, o nosso próprio entendimento. Nós não queremos saber da verdade. O Senhor diz, eu vou retirar-me. E imagina o mundo sem Cristo. Imagina um mundo onde toda a nossa vida, se ela fosse vivida para nós mesmos, para satisfazer os nossos prazeres, para seguirmos o nosso próprio coração. Imagine um mundo onde o Salvador se retirou, onde Ele não está mais conosco. Imagine um mundo sem a verdade. Mas acontece que quando eu sair, diz o Senhor, vocês vão me procurar. Isso é interessante. Vocês não vão me procurar agora, mas quando eu for, vocês vão me procurar. Ora, ele não está falando, e parece-me claro, que ele não está falando aqui do momento que ele for levado aos céus. Porque me parece uma linguagem de juízo. Ora, quando ele for levado aos céus, então virá salvação sobre muitos, é verdade isso. Me parece que ele está descrevendo aqui o juízo. Vós me procurareis, mas perecereis dos vossos pecados. Você entenda que, perceba que ele coloca pecado no singular, no vosso pecado. E aqui ele está falando do maior pecado, entenda, que é a incredulidade. Ora, você pode andar retamente e tentar ser justo nesse mundo, ser trabalhador, ser honrado, ser digno, criar seus filhos com dignidade. Se você não crê em Cristo, você perecerá. A incredulidade é o mal dos males. O homem que não crê, nada que ele faça nessa vida o livrará do juízo de Deus. Olha o que o texto diz: mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. Para onde eu vou, vós não podeis ir. O Senhor, Ele está primeiramente descrevendo aqui a sua missão muito clara. Eu vou retirar-me, vós me procurareis, certamente vocês não vão me achar, né? E aí vocês vão procurar falsos profetas, e aí vocês vão atrás de vocês mesmos, de falsas religiões, vocês não vão me encontrar. Vocês vão morrer, vocês vão perecer no vosso pecado, na incredulidade. E, consequentemente, a incredulidade não torna você um cidadão dos céus, porque vocês não estarão onde eu estarei. Vocês não irão para onde eu vou. Somente os que creem estarão comigo. Interessante, na sequência do texto, no verso 22, ele diz: então diziam os judeus, e aí veja que a compreensão deles era própria da incredulidade. Veja, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? E aí, veja como a incredulidade ela me torna mais justo do que Deus, e mais justo do que o próprio Cristo. Porque, percebe, ele disse: para onde eu vou, vocês não vão poder estar comigo. E veja, ele está dizendo: eu vou me matar, vocês não vão se matar. Veja, eu vou tirar a minha vida e vocês não vão tirar a sua própria vida. Vocês são melhores do que eu. Será que ele está dizendo que vai se suicidar? Porque nós não podemos nos suicidar. E para onde ele vai, nós não vamos. Você percebe que a incredulidade, ela não só diz que Deus não é real, que Deus não existe, ou que deseja que Deus não exista, mas ela também declara que você encontrou um meio novo para a sua própria salvação. Você é mais justo do que o Cristo. Você é mais santo do que o seu Senhor.
você é mais perfeito do que ele. Acaso ele tem a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou não podeis ir. Que coisa interessante a maneira como eles compreendem a palavra de Cristo. Não é diferente, irmãos. Se a palavra do Senhor não for acompanhada pela operação do Espírito Santo, não há compreensão da verdade, isso é inequívoco na Bíblia. É só você lembrar desde o início dos primeiros capítulos de João, quando Jesus Cristo fala, por exemplo, especificamente a Nicodemos, quando ele diz acerca da necessidade de nascer de novo, ele diz, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe. Quando ele se encontra com a mulher samaritana, ele diz, se você soubesse quem lhe pede água, você pediria água a mim, e eu te daria água viva. Ela disse, me dá dessa água, porque eu não quero mais trabalhar. Ela entendeu tudo errado. Não é diferente com eles também. Porque a incredulidade, ela distorce a verdade. Ela é incapaz de compreender a palavra. Ela é incapaz de entender o que está sendo dito. Ora, quantas vezes eu estou conversando com pessoas incrédulas, aparentemente você está explicando o Evangelho, e ele então tem uma sacada que destrói tudo que você falou, não no argumento, na loucura. Ele diz que entendeu, e quando ele abre a boca, ele não entendeu nada do que você falou. Ele não compreende o que você está dizendo. Aqui o Senhor está dizendo, e eles não estão entendendo. Mas perceba que o não entendimento, primeiro revela que a incredulidade é o problema, segundo revela que a incredulidade deseja que Deus não exista, e agora diz que ele é mais justo do que o próprio Deus. E aí então o Senhor passa por a segunda etapa do argumento. Veja, na sequência do verso 23. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Você percebe? E agora o pecado que ele disse que eles morreriam se torna claro. A incredulidade. Vocês não creem que eu sou. E é interessante, perceba, irmãos, primeiro a localização. Veja a questão geográfica como é interessante, não é? O Senhor disse, eu vou e vocês não poderão ir comigo, porque vocês não creem. Agora ele diz, vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Ele está dizendo, vocês nasceram, vocês são homens naturais. Eu sou homem verdadeiro também. Mas lembra de João capítulo 1? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No verso 14, e o verbo se fez carne. Eu vim do alto. É o que Paulo vai dizer aos Coríntios, na primeira carta dele, no capítulo 15. Ele vai dizer, o primeiro homem é terreno, o segundo Adão, ele veio dos céus. Ele veio dos céus. E aí perceba de onde ele veio e para onde ele vai. Ele veio da glória e ele voltará para a glória. E eles não compreendem quem ele é. Perceba que ele diz, ora, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Deixa eu só elaborar um pouco em cima desse verso, porque aqui está uma riqueza impressionante. Perceba, irmãos, o conceito do mundo, a ideia de mundo no texto. Porque vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Entenda, o que o Senhor está dizendo, primeiro, que o reino dele não é dessa terra. Porque a palavra mundo necessariamente não é sempre negativo, não é? Porque o próprio João diz, Deus amou o mundo. Veja, ele criou o mundo. Quando ele fala no mundo na perspectiva negativa, é sempre o mundo caído, em pecado. Vós sois desse mundo caído. E os seus anseios estão aqui nesse mundo caído, não nas coisas celestiais. É por isso que vocês não compreendem,
Porque vocês são desse mundo. Então, como desse mundo, naturalmente o homem desse mundo, ou o homem natural, não compreende as coisas de Deus. É o que Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 9. 9 em diante, ele vai dizer declaradamente isso. Que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Elas se discernem espiritualmente. O homem não consegue compreender. Ora, e o que o Senhor está dizendo é, você percebe que o nosso coração está posto nesse mundo? Você percebe que a incredulidade, ela assenta o indivíduo nessa terra? Você percebe que a incredulidade punha a esperança do indivíduo nesse mundo? Então, você quer ver quão incrédulo você é? Veja quão apegado às coisas dessa terra você é. Veja que essa é uma realidade. O Senhor está dizendo, eu não sou desse mundo. E aí no 24, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. E aí ele diz, porque se não credes, aí o que me impressiona é, se não credes em quem? Que eu sou. Perceba o detalhe das palavras de Cristo. Se não crerdes que eu sou, você percebe que a compreensão de quem é Jesus Cristo implica na verdadeira redenção. Porque não é só crer em Cristo que nos salva, não. Porque dependendo de quem é Cristo. Se Ele não for Deus verdadeiro, Ele não pode me salvar. E se Ele não for homem verdadeiro, Ele não pode me salvar. Aqui Ele está dizendo, se vocês, veja o texto, porque se não crerdes que eu sou, Ele está extraindo um conceito lá de Êxodo, no capítulo 3, que diz exatamente essas palavras. Quando Deus, respondendo à pergunta de Moisés, no verso 11 ao 14, do capítulo 3 de Êxodo, quando Moisés pergunta a ele, se perguntarem quem tu és, o que direi? Diga a eles, eu sou o que sou. E aqui Jesus Cristo está dizendo, perceba, se não crerdes que eu sou. E esse é o argumento de Cristo. Entende? Que eu sou eterno, que eu sou Deus. Se você não entender isso, se você pensar que eu sou apenas um homem nessa terra, se você não entender que eu vim dos céus e que para lá voltarei, se você não compreender isso, vocês vão morrer nos seus pecados. Ora, quando nós lemos o credo niceno, não é? Quando nós lemos o credo niceno, que está no nosso boletim, é impressionante, não é? Você vê, parece bobagem nós falarmos, né, dizer assim, por que recitar um credo? Por que recitar o credo niceno? E aí ele diz exatamente quem é Deus. Por favor, escute as palavras que estão no credo. Ele diz, creio em Deus, em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus. Veja a linguagem, ele veio do alto, ele desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu, foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, e subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, Ele veio, Ele é Deus, e a linguagem é, se você não crê que eu sou,
Se você não entender que eu sou Deus, e aqui é onde mora o entendimento do Evangelho, perceba, irmãos, que todo mundo tem uma religião, todo mundo crê em alguma coisa, mas se a sua religião se aparta do Cristo revelado na Escritura, não há salvação para você. Se o Deus que você conhece não é revelado em Cristo, não há esperança para você. Ele diz, vocês vão morrer nos seus pecados. Porque quando ele desceu, ele veio para poder perdoar os nossos pecados, levar a nossa culpa, morrer pela nossa iniquidade e transgressão. Ele veio exatamente por isso. Por consequência, se nós não cremos nele, nós morreremos dos nossos pecados. Se nós não soubermos quem ele é. O credo de Atanásio chega a dizer exatamente isso sobre a doutrina da Trindade e da pessoa de Cristo. Ele diz, quem não professar essa fé não tem a salvação. Isso é importante porque quando nós pensamos nessas coisas, nós estamos dizendo, alguém diz assim, eu creio em Cristo. Que Cristo? Quem é Cristo para você? Ele está dizendo, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então o Senhor adianta no verso 25 e diz, então lhes perguntaram, quem és tu? Ora, você percebe, irmãos, não é, que o Senhor Jesus Cristo está expondo a eles exatamente o que ele é, e eles ainda não entenderam. No primeiro momento, eles pensam que Cristo vai se suicidar, e eles são melhores do que Cristo e não irão com ele. Agora, pelo menos, eles estão perguntando, quem és tu? Em outras palavras, tu diz, eu sou o quê? Quem és tu? E ele passa a dizer, respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? O que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Preste atenção na resposta de Cristo. O que é que desde o princípio vos tenho dito? Ora, o Senhor aqui, irmãos, essa palavra princípio, não é? Ela está associada ao próprio início do Evangelho de João. Não é? Ele, por exemplo, quando João vai dizer, no princípio era o verbo, ele começa exatamente a dizer isso, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O que é que desde o princípio eu tenho dito a vocês? Ora, então ele pode estar ainda falando um pouco antes, bem antes, quando Deus disse lá no Éden, nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente, o sistema sacrificial daquele que morreria pelo pecado, o profeta que viria e ensinaria as verdades ao povo, o sumo sacerdote aguardado que não é da linhagem de Arão, mas de Melquisedeque, o sumo sacerdote, o profeta, o rei que viria. Desde o princípio eu tenho dito a vocês. Em João, se nós pegarmos só João, ele vai estar dizendo, ora, desde o princípio eu tenho... Veja, a Escritura está dizendo que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, que eu sou Deus. É isso que eu tenho dito, que eu me tornei homem. Desde o princípio eu tenho dito quem eu sou. Aí ele diz, ora, mas o texto continua dizendo, muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito. Agora, o Senhor já não fala dele, perceba. Ele vai falar deles. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Interessante, o Senhor podia continuar numa direção do seu argumento, expondo toda a malignidade do coração deles. O Senhor não vai falar, não vai julgá-los mais. Muita coisa eu tenho para dizer a vosso respeito e ainda vos julgar até. Mas não.
Eu tenho muito para dizer. E podíamos aqui continuar falando. Já foi revelado a incredulidade do seu coração, já foi revelado que vocês têm um coração nesse mundo e a alegria de vocês está aqui, vocês não desejam estar comigo na eternidade, já foi revelado onde vocês desejam permanecer. Eu poderia continuar julgando vocês, mas ainda ele diz: porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essa digo ao mundo. E aqui o Senhor passa a declarar uma outra verdade que ele é. Ele diz: eu sou. Agora ele diz: eu sou o profeta. Eu falo a verdade, porque falo do meu Pai. Eu falo do que tenho ouvido. É isso que eu falo. E o meu Pai é aquele que me diz, e tudo o que eu falo é a sua verdade. Ora, preste bem atenção no que o Senhor está, no argumento que ele está dizendo. Ora, o que eu estou dizendo acerca de vocês é a verdade, o que eu estou dizendo acerca de mim é a verdade. Essa é a verdade, porque o que eu falo vem de Deus, não vem de mim mesmo. Esse é o meu testemunho. E aí ele continua: porém, eles não atinaram o que eles falavam do Pai. Eles não entenderam que Jesus estava falando do seu Pai, que era Ele a quem ele estava se referindo. As coisas que tem ouvido dele. Interessante que era essa uma característica do profeta do Antigo Testamento. Por exemplo, se você pegar o livro de Gênesis, a história de Noé, quando ele vai construir a arca e tudo aquilo que acontece ao redor do texto, do capítulo 7 e 8 de Gênesis, você vai se deparar com uma informação que se repete continuamente, que é a seguinte: e ele fez segundo o que Deus ordenou, e ele fez segundo o que Deus ordenou, e ele fez segundo o que Deus ordenou, e isso é um refrão, se repete, e ele fez de acordo com a palavra de Deus. Isso é a característica de um profeta. Ele faz aquilo que Deus manda, ele fala o que Deus ordena. E aí ele está dizendo: o que eu estou dizendo vem do meu Pai, porque eu sou. Entenda, agora ele está trazendo à tona mais uma vez o conceito da eternidade. Eu estava com ele, eu sou Deus. O Pai e o Filho são pessoas distintas, a mesma natureza. E o que eu tenho dito, digo o que ouvi dele. Mas eles não entendem que era o Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: mas uma coisa ainda digo, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo. E agora ele se mostra como o Cordeiro de Deus, como o sacerdote de Deus. Perceba: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Veja que coisa impressionante para descrever quem é Cristo. Ele ser levantado na cruz. Isso impressiona muito, porque, ora, o Senhor poderia dizer, irmãos, o Senhor poderia dizer declaradamente isso, manifestando por meio de raios, trovões, não é, efeitos na terra, dizer: eu sou Deus. Mas ele vai declarar que é Deus na cruz do Calvário. Ora, veja que o texto está dizendo: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Que eu sou. E aqui está um dos pontos mais extraordinários da revelação. O Verbo se tornou mortal. É isso que significa o Verbo se fez carne. O Verbo se tornou mortal. O Deus criador de todas as coisas se tornou mortal. Ora, por que isso revela que Ele é Deus, irmãos? Por que isso revela que Ele é Deus? Interessante que, quando nós pensamos no conceito de perdão, não é? Perdoar pecado, né?
Nós encontramos, por exemplo, narrativas como Números 24, nós encontramos narrativas como Êxodo 33, que Deus revela o perdão do pecado depois da edificação do bezerro de ouro. E uma palavra que surge nesse texto é o Senhor tem poder para perdoar. Interessante que isso é uma expressão que surge no texto e aparentemente ela é deslocada, mas ela faz todo sentido. Veja, Deus tem poder para perdoar. Quando lá no texto de Êxodo ele diz assim, mostra o teu poder. E aí então Deus perdoa o pecado do povo. Porque você imagina, irmãos, que ali o Senhor poderia, com um só ato, destruir todos de uma única vez. Ele é o ofendido e ele então é aquele que perdoa. Esse é o ato mais poderoso que existe na revelação. Ele diz, mostra o teu poder. E ele se revela como aquele que perdoa o pecado. Por que isso, irmãos? Porque para perdoar o pecado de um Deus eterno e santo, contra um Deus eterno e santo, precisa ter um sacrifício perfeito, santo, como Ele é. Ele mesmo precisa executar essa obra. É por isso que o Evangelho diz, ninguém tem poder de perdoar pecado senão Deus. Ninguém pode perdoar pecado. Aquele único que pode perdoar pecado é Deus. Então o Senhor está dizendo, perceba, se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer no vosso pecado. Porque o único que pode perdoar o pecado é o próprio Deus. E aqui na narrativa ele então deixa claro isso. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Porque sempre eu faço o que lhe agrada. Quando vocês me levantarem, quando eu for crucificado, vocês saberão que eu sou. Interessante que na própria narrativa do Evangelho de João, por favor, no capítulo 19, por favor, abra sua Bíblia comigo. A partir do verso 17, por favor. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escrevas, Rei dos Judeus, e sim que ele disse, sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi? Escrevia. Perceba a declaração, ele disse, ele é rei, a ironia da crucificação. Eles vão escrever aquilo que eles pensam, e ele é repreendido, diz assim, mas já está escrito, ele é Rei dos Judeus. Continue comigo. Verso 23, os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá.
para se cumprir as Escrituras, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E a outra vez diz a Escritura: e eles verão aquele a quem traspassaram. Veja o testemunho do indivíduo no texto. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura Sagrada. Perceba que o Senhor Jesus vai sendo, no ato da sua morte, cada etapa, cada momento, vai ficando mais claro quem Ele é. Você entende? Eles vão percebendo esse é o testemunho, esse é verdadeiramente o Filho de Deus, esse é verdadeiramente aquele a quem o Senhor enviou. E isso vai se dando na sua crucificação. Quando eles penduraram o Senhor, eles então vão crer que eu sou. Porque tudo aquilo que ele havia dito é verdade. Tudo aquilo que ele havia dito é verdade. Eu dou testemunho da verdade, diz o Senhor, e tudo o que eu digo porque o Pai me disse, e eu falo sempre a verdade. Ora, na sequência, finalzinho do nosso texto, no capítulo 8, por favor, volte comigo. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Tudo é testificado que foi de acordo com o que estava escrito, como Deus havia dito. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. E a razão é essa, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu sempre cumpro a sua vontade. Interessante que na sua oração, no capítulo 17, antecedendo a sua morte, Jesus orando diz: Pai, eu completei a obra que me deste para fazer. Eu terminei a obra que me deste para fazer. Por que isso, irmãos? Quando nós olhamos para a revelação bíblica, você vai entender, para que os nossos pecados fossem perdoados. Jeremiah Burroughs, certa vez falando no seu livro sobre remissão de pecados, disse: por que o Pai eterno, único, Deus verdadeiro, tendo um único Filho, agradou ver o Filho ser moído na cruz do Calvário? Por que o Pai se agradou em ver o Filho moído na cruz do Calvário? Que prazer o Pai tinha? Jeremiah Burroughs diz: a única razão é porque no final de todo o sofrimento, os nossos pecados seriam perdoados.
Isaías, no capítulo 53, diz essa maravilhosa verdade. Queria que você fosse comigo para o texto, por favor. Isaías 53. A partir do verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Perceba a linguagem bíblica. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A linguagem bíblica é impressionante. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando isso? Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. E aí veja o resultado. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele diz, o Pai e o Filho, porque tanto sofrimento, porque só Ele tem poder para perdoar pecados, porque só Ele tem poder para cumprir toda a sua lei, só Ele tem poder de fazer tudo aquilo que é requerido. Ele envia o seu Filho para fazê-lo, e no final da sua obra, Ele se alegra, porque os nossos pecados foram perdoados. João diz, vocês vão morrer nos vossos pecados. Ou melhor, no vosso pecado, se vocês não creem em mim. O que significa isso? Significa que nós seremos sacrifício para nós mesmos. Nós seremos o nosso próprio cordeiro. Nós seremos a nossa própria justiça. Nós seremos a nossa própria salvação. E eternamente o Senhor nos julgará, porque não conseguimos fazer tudo o que Ele mandou fazer. Daí Jesus Cristo disse, e aquele que me enviou está comigo. Veja, vocês precisam confiar em mim, porque o que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Você entende? Eu cumpro toda a lei de Deus. A linguagem bíblica, ela tem uma exigência que homem nenhum, no estado que nós nos encontramos, pode obedecer. Quando na carta aos Gálatas, Paulo, no capítulo 3, verso 10, diz, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Entenda que Paulo está dizendo, maldito aquele que não permanece. Ele está dizendo que não é maldito aquele que obedece à lei por 10 minutos. Ele está maldito aquele que não permanece. Não adianta você obedecer 1 hora, 2 horas. Se você quebrar a lei um instante, depois de ter passado 10 anos sendo obediente, você é culpado e é chamado maldito. Mas ele diz mais, não apenas permanece em toda a lei, não é 1, 2, 3, toda a lei. Ele diz, ele não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Não há outro em que vocês podem confiar, porque só tem um que ele tem prazer, e esse sou eu, diz o Senhor. Só tem um que ele tem alegria, e esse é o nosso Salvador. Não há outro que ele tenha prazer. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer.
nós morreremos nos nossos pecados se não crermos no Senhor. Que Ele diz, eu sou. Ele é Deus. E Ele é o homem verdadeiro. E Ele cumpriu toda a vontade de Deus. Veja o processo do argumento de Cristo. Quando chega no verso 30, dita estas coisas, muitos creram nele. Que coisa extraordinária. Dita estas coisas, muitos creram nele. Muitos deixaram de confiar em si mesmo, de colocar sua esperança nessa terra, e confiaram plenamente no Senhor. Plenamente no Senhor. Incredulidade é igual às coisas desse mundo. A fé diz respeito às coisas do outro reino. A nossa força, a nossa alegria, a nossa satisfação não está aqui. Não está nesse mundo. Está no Senhor. Ele começa e termina. Se vocês não creem em mim, vocês não irão para onde eu vou. Se vocês crerem em mim, vocês irão para onde eu vou. Ele disse isso logo quando ele ressuscita dentre os mortos. Ou melhor, antes de morrer mesmo, como promessa no capítulo 14 de João. Não se turbe o vosso coração. Não se angustiem. Para onde eu vou, lá estarão também vós. Para onde eu for, vocês estarão comigo. Eu vou preparar um lugar. E aonde eu estiver, vocês estarão comigo. E aí isso traz um conforto, irmãos, que coisa impressionante. Não se turbe o vosso coração. Porque a incredulidade, ela vai gerar turbulência na alma. Porque não há esperança a não ser nas coisas dessa terra. Se tirarmos as coisas que nós temos, nós vamos padecer. Se arrancarem o que nós possuímos, e nós não temos a nossa confiança no Senhor, nós vamos nos desestruturar. Mas o crente, quando Cristo foi, os discípulos se angustiaram, Jesus diz, não se angustiem. Eu estou indo, e vocês irão para onde eu vou. Que coisa impressionante, que conforto impressionante. Essa é a nossa expectativa como crente no Senhor. Porque o nosso Deus nos garante que se crermos no seu nome, nós estamos unidos a Ele, e onde Ele estiver, nós estaremos com Ele. Mas você percebe que grande sofrimento e angústia tem você que não tem a Jesus Cristo, que não crê no nome do Senhor, que confia em você mesmo. Você sabe que sofrimento e que angústia Deus trará para você, mesmo que você passe todos os dias dessa vida vivendo dias de grande alegria, de riqueza, de saúde. Se você tiver todo esse benefício, se você for incrédulo, você não estará onde o Senhor está. Você será lançado no inferno.
por toda a eternidade. Mas nós que temos ao Senhor Jesus Cristo e que cremos no seu nome, irmãos, nós temos esse conforto e podemos nos alegrar nisso. Certamente a nossa alma vai se atribular, certamente o nosso coração vai se angustiar, certamente nós teremos sofrimentos nessa terra, mas nós não temos a necessidade do desespero por causa da realidade suprema de que para onde o nosso Senhor foi, nós iremos com Ele. E onde Ele estiver, nós estaremos com Ele. E que Ele não nos deixará, e nunca nos deixou só. O Espírito está conosco. Isso faz com que também nós tenhamos a consciência de que, como crentes, não só apenas na tribulação, mas mesmo ao apego ao pecado. Quando as coisas desse mundo não são apenas o prazer de ter as coisas, de obter, mas de nos apegarmos a pecado e nos apegarmos de tal maneira que temos prazer nele, que temos satisfação nele. Você entende que quando nós nos apegamos às coisas desse mundo, e o pecado é uma delas, e então somos dominados por isso, nós somos como incrédulos. Porque as palavras desse mesmo João, na primeira carta dele, no capítulo 3, ele diz: ora, nós que temos a esperança de ver o Senhor face a face, nos purificamos, como Ele é puro. Está lá, primeira carta de João, capítulo 3, verso 3. Nós que temos a esperança de vê-lo face a face, nós nos purificamos assim como Ele é puro. Nós nos apartamos da iniquidade, nós nos afastamos das coisas desse mundo, dos prazeres que nos levam à morte. Porque a incredulidade não apenas nos faz amar os bens dessa terra, mas nos faz amar o pecado. A credulidade nos faz amar a santidade, sabendo que nós viveremos por toda a eternidade com o Senhor, e se nós viveremos com Ele, nós vivemos aqui na busca de uma vida pura e reta diante dEle. Você percebe que quantas vezes nós, como crentes no Senhor, vivemos como incrédulos, porque o nosso coração se apega aos prazeres desse mundo. Thomas Boston, falando sobre isso, certa vez disse: Deus te deu tantos benefícios nessa terra. Seja amigo de todas elas. Casa, família, bens, mas não se case com nenhuma delas. Seja amigo, mas não se case com elas. A gente se aparta de um amigo, mas de um cônjuge você tem que se divorciar. Nada que nós temos nessa terra nós podemos nos casar com ela. Nosso coração nunca pode estar pegado desse jeito a essas coisas, porque eles vão destruir a nossa vida. Quando de alguma forma o Senhor as tirar de nós. E a credulidade então diz: nós não morreremos no nosso pecado, nós estaremos onde o Senhor está. E essa é a nossa esperança. É assim que devemos viver, para a glória dele. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos.
Senhor, nós reconhecemos que essa verdade, ela fala diretamente ao nosso coração, e o nosso próprio pecado, as nossas lutas e as nossas fraquezas. Que a cada dia o Evangelho de Cristo, Senhor, seja tão manifestadamente claro diante dos nossos olhos. Como Paulo disse, nós também falamos, ilumina, Senhor, a nossa mente para que entendamos o que nós temos em Cristo Jesus. Para que a nossa vida e a nossa alma não se apegue às coisas desse mundo, aos prazeres carnais dessa terra, mas que toda a nossa vida seja vivida para a glória do Senhor. Só o Senhor pode trazer fé, porque é só o Senhor que pode ressuscitar mortos. Abre o entendimento dos que estão longe do Senhor hoje, trazendo salvação para a tua glória. E traz conforto aos teus filhos que estão vivendo no sofrimento e na dor